no átomo X. Então, sabidamente, nós conseguimos organizar essa coisa, esse átomo, esse elemento químico, essa espécie, a partir dos conhecimentos que nós já obtivemos, então, em outras aulas. Nós sabemos aqui, ó, que se eu botar 19 e 40 aqui, estamos falando de duas coisas, certo? Estamos falando de número de massa e estamos falando de Z, que é o número atômico. A questão é, se nós formos fazer o levantamento disso aqui, então, o que nós sabemos? A e Z, certo? A e Z. No formato, vejam bem, lá no formato da tabela periódica, então eu sempre afirmo que aqui é massa, aqui é Z, né? E daí quando está fora da tabela, o que faz? Usualmente se inverte isso, né? Dentro da tabela daquela forma, fora da tabela é da outra forma. Então, esse aqui é Z, 19, e 40 é número de massa. Então, a gente faz o levantamento. Faz o levantamento, A, P, N, Z e elétrons. Número de massa é 40, número de prótons, como ele é um átomo, é 19, número de elétrons também vai ser 19, Z também é 19, que é igual a P, que é igual a E, né? P igual a Z, que é igual a E, para o átomo, e o número de nêutrons, muito fácil descobrir, então é A igual a P mais N, nós temos que o A é 40, o P é 19, mais N, aqui vai ser 40 menos 19, igual a N, isso aqui vai dar 21 igual a N. Isso aqui é o que vocês já sabem. Agora eu vou acrescentar a ideia de cargas nisso aqui. Cargas. Como assim, professor? Vamos lá. Se porventura eu fizer isso aqui, ó, mais 2, o que significa aquele mais 2? Significa que ele perdeu ou ganhou elétrons? Tá, eu vou explicar melhor. Vou fazer a pergunta mais elaborada, que daí vai fazer mais sentido. Esse mais 2 está se referindo à carga a mais que existe naquele, sabidamente, íon. Sabemos que é o íon, tá? Então, ele deixou de ser átomo e passa a ser íon. E agora nós temos que identificar se esse íon é íon cátion ou íon ânion a partir daquela carga a mais que ele tem na espécie, enfim, no átomo, no exemplo que nós estamos dando. Então, se ele tem duas cargas a mais positivas, o que aconteceu nesse processo desse átomo para ter duas cargas positivas nele? Ele perdeu ou ele ganhou elétrons? Perdeu. Se ele tem duas cargas positivas a mais, então ele... Olha só como é um conceito meio, né? Tá a mais e ele perdeu. Sim, tá dois positivos a mais, ou seja, ele tem duas cargas positivas a mais, não porque ele ganhou prótons, mas porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu duas cargas negativas, ele tem duas cargas positivas a mais. Então, não associe o mais com ganho de prótons. Não é errado isso. Associe o mais com perda de carga negativa. Então, se ele perdeu 2 elétrons, por exemplo, esse nosso cálculo aqui já muda. Já muda, porque daí o que acontece? Aqui, nós sabíamos que P igual a Z igual a E, ou seja, o número de prótons igual ao número atômico igual ao número de elétrons para o átomo. Estável, eletricamente neutro, em equilíbrio. Na situação do íon, bem, se ele perdeu 2 elétrons, ele não tem 19 elétrons, que é igual ao número de prótons, né? Então, ele tem 17. Ó, 17. Importante ver isso, né? 17. E agora a gente pensa que, tá, mas mudou, por exemplo, aqui, ó, o número de massa? Não, não mudou. O número de prótons? Não mudou. O número de prótons do núcleo continua o mesmo. O número de massa continua o mesmo porque o neutro vai ser o mesmo. Aqui, ó, para calcular o neutro eu vou ter o número de massa e o número de prótons que não alteraram. Então, o neutro continua sendo 21,
But nós sabemos que, em função do começo do exemplo, que era um átomo que, em função de ter duas cargas a mais positivas, porque perdeu 2 elétrons, então ele era um átomo, virou um íon, e virou um íon cátion ou ânion? Cátion. Íon cátion. Eu vou explicar de uma outra forma, então, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer isso aqui, é um átomo, e eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 elétrons negativos, tá? E tenho 5p aqui, ó. 5p, que é 5 prótons positivos no núcleo. Isso aqui é átomo. Todo mundo concorda comigo? Agora, se eu pegar esse cara aqui, apagar ele daqui e botar para fora, o que acontece? Isso aqui era um átomo X em equilíbrio, agora ele é um átomo que perdeu uma carga negativa, então ele tem uma carga positiva no núcleo a mais, então ele é mais um. Certo? Aquele é mais um não porque ganhou mais um próton. O próton, a quantidade de prótons continua ali. Mas ele tem... Desculpa, pode falar. Isso, a questão do mais ou menos é sempre em função do elétron. E como o elétron é sabidamente negativo, se ele perdeu carga negativa, ele está com uma carga positiva a mais. Perfeito? Isso aqui está entendido para vocês? Da mesma forma, gente, olha, vejam bem, da mesma forma que, ó, isso aqui é átomo. Se eu pegar e colocar mais 2 elétrons, o que aconteceu aqui? Exatamente. Agora, conta para mim ali, quantos prótons eu tenho? 5. O próton não vai mudar nunca. Quantos elétrons eu tenho na eletrosfera ali? 7. Então, quantas cargas eu tenho ali? A função, agora eu quero que vocês pensem. Eu boto mais ou menos e boto quanto ali? A diferença é de 2. Concorda comigo? De 7 para 5 é 2. Então, isso você tem que saber. É 2. A questão, ele tem 2 cargas a mais positivas ou 2 cargas a mais negativas? Ah, coisa importante. Eu acabei colocando, como eu sou da matemática, colocando mais 2. Vamos fazer uma correção aqui. Pelo menos nas minhas anotações aqui. Aí, se eu tiver certo, eu deixo da forma que estava. 2 mais. 2 menos. E até talvez facilite a leitura. 2 cargas positivas a mais. 2 cargas negativas a mais. Aí, no caso, ali alinha o cátion, e isso aqui deixa de ser átomo. Nesse último exemplo aqui, passa a ser íon ânion. Ânion. Lá no começo do primeiro trimestre, eu acho, eu fiz uma aula sobre plasma. E o plasma era gás ionizado. O que é um gás ionizado? Se é ionizado, vem de íon, e daí é a questão de estar liberando elétrons. Então ele estava perdendo elétrons.